Dando continuidade ao conteúdo de contratos administrativos, o meu grupo vai falar sobre suspensão do contrato até a extinção do contrato. E o primeiro tópico vai abordar sobre as sanções administrativas aplicadas pelo ente público aos contratados ou licitantes. Vou falar sobre a diferença entre as penalidades de suspensão de contratar com o poder público e a declaração de inidoneidade. A aplicação das sanções administrativas é o ato de reprovar a conduta do contratado ou do licitante que deixou de observar algumas regras, seja do contrato ou das obrigações assumidas perante o ente público. E como sanção, o contratado ele poderá receber algumas penalidades, conforme estabelece a Lei de Licitações 8.666 de 1993, em seu artigo 87, que trata da seguinte informação: pela inexecução total ou parcial do contrato da administração pública, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Em seu inciso 1º, ele trata sobre a advertência. Inciso 2º, sobre a multa. Inciso 3º, suspensão de contratar com o poder público. E seu inciso 4º, declaração de inidoneidade. Para que essas penalidades elas sejam aplicadas, é imprescindível que estejam previstos tanto no edital quanto no contrato. Aplicação de penalidades. Quanto ao impedimento temporário de contratar ou licitar com o ente público, ou seja, suspensão de contratar, atinge apenas o ente federativo que aplicou a pena, incluindo todas as entidades daquele ente federativo, ou seja, abrange entes da administração direta e indireta da esfera daquele poder público que aplicou tal penalidade. As empresas que tiverem seus contratos suspensos perante o ente público ficará impossibilitado por um período de até 2 anos de participar de licitações ou celebrar contratos com a administração direta ou indireta. Dessa forma, essa penalidade abrange a suspensão da empresa por um determinado período em concorrer qualquer processo licitatório ou de celebração de contrato, atingindo todas as entidades do ente federativo que sancionou tal penalidade. Existe uma observação com relação a essa penalidade, que a penalidade da suspensão de contratar, ela não se aplica a outros entes da federação, somente ao ente que sancionou tal penalidade. Quanto à declaração de inidoneidade, a empresa que receber a aplicação de infração grave, oriunda de crimes penais por atos ilícitos perante a administração pública, será declarada inidônea por um prazo máximo de 2 anos e estará impossibilitada de obter contratos com qualquer ente público, sendo que isso se aplica para todos os níveis do governo, seja da União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal. Outra forma de penalidade poderá advir da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma forma de evitar que as pessoas físicas responsáveis pelas empresas inidôneas criem outros CNPJs a fim de manter contratos com as entidades públicas, fraudando assim as penalidades aplicadas. Quanto à reabilitação, a reabilitação da empresa declarada como inidônea se dará por meio do ressarcimento do prejuízo causado ao ente público, através do reembolso dos devidos valores aos cofres públicos. Com o devido ressarcimento, a empresa volta a ser idônea. Com relação à parte de reabilitação, existe 2 observações. Primeiro, a penalidade
de declaração de inidoneidade só pode ser aplicada pelo ministro do Estado competente ou secretário do Estado. Na segunda observação, fala que não existe uma gradação entre primeiro ser advertido para somente posterior ser suspenso. Porém, observa-se a proporcionalidade na aplicação das penas. Boa noite, meu nome é Sebastiana, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho de hoje dentro da disciplina de licitações e contratos públicos e dentro do tema suspensão de contrato, né? Vou falar um pouquinho sobre a questão da garantia, né? As garantias, na verdade, ela serve para dar mais segurança, né, a todos os envolvidos, né, principalmente para evitar prejuízo ao setor público. A garantia ela é exigida para poder, sempre que vai ter um contrato, né, entre uma determinada empresa, uma prestação de serviço ou mesmo a venda de algum produto, fornecimento de produtos, vai se haver um contrato. Dentro desse contrato vai estar estipulada essa questão da garantia, para que se cumpra tudo que está estipulado dentro desse contrato. Então, desta forma, busca-se assegurar o pleno cumprimento do contrato administrativo, para que a empresa, a pessoa responsável, no caso, ela possa cumprir todos os termos do contrato, sem que a administração pública precisa mover, né, alguma ação judicial. Então, já existe essa garantia dentro desse contrato. A garantia ela pode ser feita em qualquer modalidade licitatória, desde que seja previsto no edital de convocação. Inclusive, ela é parte, né? Ela faz no artigo 56, se não me engano, no artigo 55, na verdade, desculpa, no 55 da antiga lei, né? E também no artigo 96 da nova lei, já de licitações, estipula essa questão das garantias. A garantia não pode ultrapassar o valor de 5% do contrato. Porém, se esse limite ele também pode chegar até 10% em casos de que seja uma obra de grande risco, de grande volume, né, financeiro e de alta complexidade. Então, esse valor ele vai poder chegar até 10%. Porém, entretanto, assim, não é simplesmente só tá lá o que a obra vai ser volumosa e que vai ter muito risco, mas precisa, assim, também de um parecer de um técnico autorizado, responsável, competente, né, que ele vai fazer um parecer colocando, né, toda essa questão do risco dessa obra, desse investimento. Então, aí este valor dessa garantia pode chegar até 10%. As garantias elas podem ser estipuladas de três formas, né, que seria no dinheiro, que é a caução que a gente fala, né? O caução em título de dívida pública e em fiança bancária, que é o seguro garantia. As modalidades da garantia. Caução em dinheiro, é preciso dar garantia, né, de 5% do contrato ou até 10%. O seguro garantia, no seguro fiança, a empresa passa por processo mais rigoroso pelas seguradoras, pois o valor pago pela empresa é menor. E a fiança bancária é uma carta de fiança. A empresa investe menos do que a caução em dinheiro, obtendo ainda mais vantagens neste caso. A empresa precisa cumprir, né, que é um rol de documentações que ela precisa apresentar, e dentre essas documentações a gente pode destacar que ela precisa demonstrar apresentar o demonstrativo contábil e balanço patrimonial do último exercício social, também a certidão negativa de falência expedida em nome da pessoa jurídica e garantia contratual de licitação seguindo todos os critérios previstos pela lei. É importante
por que há essa importância dessa garantia? Com o intuito de preservar o erário público, garantir o andamento das licitações, o cumprimento dos contratos, né? Ou seja, assegurar que o licitante possui capacidade e condições de cumprir aquilo que foi acordado, porque mesmo ele passando pelo processo da licitação, vencendo a licitação, ele vai precisar, tem todo o processo para ser cumprido durante esse período desse contrato. Então, como forma de ter uma segurança dentro da administração pública de que haverá esse cumprimento desse contrato, então você tem essa questão das garantias. Aí, às vezes as pessoas podem perguntar o porquê, e é justamente para evitar o prejuízo à administração pública, porque se nós pensamos que nós temos em mente que a supremacia do interesse público, né, ele está acima de todos os interesses, então com o intuito de preservar isso que vai ser exigida essa garantia na questão mesmo de preservação da questão do bem, do patrimônio, né, no caso público, né. Aí também algumas coisas que eu peguei sobre a questão da nova lei, né? Porque no capítulo 2, ao artigo 96, mediante previsão em edital, prestação de garantias na contratação de obras e serviços de fornecimento, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades, né? Que seria caução em dinheiro, ou em títulos de dívida pública emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil. O seguro-garantia, que está no artigo 97, e a fiança bancária, que é emitida por banco e instituição financeira devidamente autorizada no país, a operar no país, autorizada pelo Banco Central. É importante a gente pensar assim, que é uma forma de preservar, e de fazer com que haja essa execução desse contrato, porque não é só a pessoa passar na licitação e assinar este contrato com a administração pública, mas ele tem que dar uma garantia de que ele vai conseguir cumprir todo o que está no contrato, e também a questão do tempo, né, do período desse contrato. E é isso. Uma coisa que eu peguei, que eu achei importante a gente até mencionar aqui também, assim, que dentro dessa questão dos contratos públicos, nós não podemos, não pode se usar o Código de Defesa do Consumidor. Muito embora ainda há controvérsia em relação a isso, mas segundo a maioria dos analistas, dos juristas, eles entendem que não pode ser usado o Código de Defesa do Consumidor nessa questão, porque o Estado, ele não é o destinação final, né, do produto, não é o Estado. E também porque ele também não é a parte hipossuficiência, que para que haja a Código de Defesa do Consumidor, a pessoa teria que ser hipossuficiente, ou seja, não ter condições de custear, está em menor condição, e o Estado não está em menor condição. Então, subentende que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser usado nessa questão para resolver, no caso, a questão do não cumprimento de um contrato ou de cumprimento parcial do contrato. Então, da questão da garantia, foi isso que eu pesquisei, e também foi isso que eu entendi sobre a questão de como se executa as garantias dentro dos contratos, das licitações e contratos públicos. Muito obrigada, boa noite. Restrição dos contratos administrativos. Subcontratação nos contratos administrativos. Com a subcontratação por parte da administração pública, cria-se entre as partes uma relação jurídica que se estenderá até a extinção do contrato. Podemos dizer que essa relação jurídica fornece fórmulas para uma melhor compreensão do modo como atua e como se regulamenta a lei sobre a prestação de bens e serviços na administração pública com o ente contratado.
O processo de subcontratar serviços ou bens não se resume em apenas elencar alguém ou empresa para executar ou fornecer algo à instituição pública, sem que essa passe pelos trâmites que faz parte dos princípios da administração pública. Ou seja, somente se contrata, se compra ou se fornece por meios licitatórios, aberta a todos que possam comprovar competência para sua execução. Porém, a lei, em algumas hipóteses, admite a subcontratação já pelo contratado, desde que seguindo o rito processual já pré-estabelecido e admitido pela administração pública, que a contratada possa, em partes, ou seja, parcialmente, subcontratar serviços ou fornecimentos, tendo para isso um limite já estabelecido, atentando para o edital e a prévia autorização pelo ente público. Um dos tópicos que não se pode deixar de ser esclarecido pelo edital é o prazo vigente de toda contratação, que pode ser de 1 ano, acompanhando sempre o crédito orçamentário vigente naquele ano. Constitucionalmente, a lei contempla alguns contratos regidos pela PPA, ou seja, Plano Plurianual, tendo em sua base as diretrizes, objetivos e metas, o Plano Plurianual. Para ser executado, muitos projetos precisam de um maior lapso de tempo para poderem ser executados. Ainda assim, não poderão ultrapassar a um exercício parlamentar, ou seja, 4 anos. O PPA é que irá ordenar todas as despesas vigentes e mesmo a de caráter continuado, bem como as que ultrapassarem o exercício financeiro. Os contratos continuados precisam ser sempre celebrados quando usado desse expediente de prorrogação, podendo chegar a 60 meses. Para os contratos de aluguéis de equipamentos e programas de informática, o prazo se restringe a 48 meses, desde que haja interesse da administração pública. Nos incisos 9, 19, 28 e 31 da Lei 8.666, onde se direciona os contratos específicos nas dispensas de licitações, podendo atuar por até 120 meses, desde que haja interesse da administração pública. Geralmente, esses contratos que dispensam o processo licitatório, eles não estão vinculados aos créditos orçamentários, ou seja, não geram mais despesas do que já está alocado pela administração pública. Ainda assim, não existem contratos indeterminados, e sim com maior prazo, desde que haja interesse pela administração pública. Lembrando sempre que na administração pública não existem contratos por prazos indeterminados, apenas se alongando por um prazo maior. Alguns casos de contrato com prazos mais alongados se dá pela razão do contrato poder ter tempo de amortizar os investimentos feitos para atuar junto à administração pública. Os contratos celebrados com as PPP, ou seja, parceria público-privado, têm sua vigência de, no mínimo, 5 anos de concessão e, no máximo, 35 anos de concessão. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre os contratos, restrições de contratos públicos, administração e subcontratações. Vou falar sobre as PPP, que são as parceiras públicas privadas. A vigência desse contrato com essas PPP são de no mínimo 5 anos e no máximo de 35 anos. Ela pode ser prorrogada. Sim, ela só pode ser prorrogada se ele estiver vigente e
e uma justificativa para essa extensão de contrato é que a administração pública tem que justificar que ela é muito mais vantajoso para o setor público essa extensão do contrato, essa prorrogação, do que abrir um novo edital. E também ela tem que reger também os princípios da administração, como a publicidade, a legalidade disso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ao se prorrogar esses contratos, essa extensão de contrato, ele tem que constar no edital, no edital inicial, e ele tem que ser amplamente divulgado. Nenhum contrato é tácita. Isso quer dizer que nenhum contrato pode ser obscuro. Essas prorrogações têm que ser amplas e ter uma publicidade para todo mundo saber que esse contrato, essa prorrogação foi feita mediante ao edital, constado aquilo no edital. Então, a prorrogação é perfeitamente justificada se seguir todos esses princípios, né? Boa noite, eu vou estar dando continuidade na apresentação, né? E vou estar falando sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que é um equilíbrio econômico-financeiro do contrato? É uma cláusula, é uma obrigação já assegurada na Constituição Federal, que consiste na manutenção das condições de pagamentos, já estabelecida inicialmente no ato do contrato, de maneira que se mantém estável a relação das obrigações do contratado e a justa retribuição da administração pelo bem, pela execução de obra ou pela prestação de serviço. Esta relação é estabelecida, como eu disse anteriormente, na apresentação da proposta, ou no processo licitatório, ou numa contratação direta, que deve se manter equilibrada essa margem de lucro durante toda a execução do contrato, como garante a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 21. E para manter esse equilíbrio econômico-financeiro de contrato, a Lei 866 de 93 prevê esse reajuste e essa revisão como forma de recomposição de preço, como a inflação, a correção monetária, fazendo com que tenha essa recomposição de preço no contrato. Ou seja, é uma das garantias do particular que prevê aquela margem de erro, aquela manutenção na equação dessa margem de lucro já compactuada inicialmente no contrato, objetivando, assegurar o equilíbrio econômico financeiro do contratado. E com isso, a administração terá que fazer essa recomposição como forma de pagamento. E agora eu passo a palavra para a Ellen. Muito obrigada. Falar sobre a teoria da imprevisão. Trata das obrigações referidas para um melhor desta cláusula é utilizada sempre que a condição vigente no momento da celebração do contrato não perpetua no tempo, ocorrendo sérias alterações sociopolíticas e econômicas imprevisíveis. Pode-se fazer uso da teoria da imprevisão para o desfazimento de um negócio jurídico. É possível a utilização da teoria da imprevisão quando for verificada a total impossibilidade de cumprimento do contrato, por haver uma situação real de desequilíbrio entre as partes pactuantes. A teoria existe para proteger os contratantes de situações inesperadas, para que pode causar mudanças durante a validade de um contrato. A teoria da imprevisão é especialmente importante para contratos longos, pois estes ficam mais sujeitos a sofrer alterações inesperadas.
A teoria é uma forma de garantir justiça entre as partes, além de garantir cumprimento do que foi acertado em um contrato.